Eu já tinha passado por essa situação por 3 vezes. Duas de maneira indireta e uma de maneira direta. Ouvi de uns 4 a 5 amigos que passaram ou acreditavam ter situação semelhante. Até que conversando essa semana com um outro conhecido meu, ele me posicionou de um fato que ele passou vindo diretamente da pessoa envolvida. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque eu entendo ser um absurdo, ser algo surreal e provavelmente se você já não passou por isso, vai passar ou conhece alguém também que vivenciou a situação. Deixa eu explicar melhor para que você possa entender do que se trata esse vídeo e ver se você concorda com a nossa opinião. Quando eu falo nossa, eu falo que envolve muita gente que provavelmente também já passou e vivenciou, ou se você ainda tem um ponto de vista diferente, quiçá até uma esperança relativa a essas mudanças e conscientização das pessoas nesse cenário. Você passa a parte da sua vida, ou uma boa parte dela, se preparando, estudando, fazendo cursos, capacitando-se profissionalmente, mesmo quando você já está numa empresa ou trabalha num local que você tem uma boa remuneração, que você já tem uma certa estabilidade, tanto financeira quanto profissional, ou às vezes só profissional, mas ainda não financeira, você precisa continuar se capacitando, ou seja, você precisa continuar se preparando. As pessoas já da década de 80, anos 70, anos 90, 2000 até, ouvíamos muito da necessidade de você precisar ter um ensino médio. Depois isso mudou, o ensino médio se tornou superficial para alguns cargos e o ensino profissional, que seria o superior completo, foi a referência. Hoje você vê falar muito da necessidade da MBA, da pós-graduação. Ou seja, de qualquer maneira, você precisa estar preparado, você precisa ter o know-how, a expertise, a forma que você quiser denominar ou chamar, para que você possa atingir o cargo que você almeja, ter um emprego na empresa, na marca de referência que você tanto busca e conseguir tudo aquilo que precisa para que você possa ter uma renda familiar, trabalhar naquilo que gosta e assim sucessivamente. Muito bem. Porém, ao longo dos anos, você sempre lidou, muitas vezes, com a falta de profissionalismo e falta de caráter de algumas pessoas. Isso era parte do jogo, apesar de não ser algo correto, era parte do jogo e era oculto. Você identificava depois que entrava na empresa, às vezes talvez nem ficasse sabendo ou desconfiava. Ao longo dos anos, isso foi mudando também. E infelizmente, se tornou até algo comum, quando não deveria ser comum. Você provavelmente vai entender que ao atingir o ápice dos seus cargos, ou seja, se atingir um cargo de liderança, de coordenação, de gerência, ou ainda que você seja um profissional analista sênior dentro daquilo que você pratica, dentro da sua profissão, você vai ter, obviamente, muito mais experiência, conhecimento prático, habilidades que outras pessoas. E essas outras pessoas deveriam naturalmente procurar chegar aonde você está, aprender com você e querer ter você próximo. Mas nem todos pensam assim. Alguns invejam a sua postura, alguns invejam o seu comportamento, invejam a sua habilidade e procuram não ter você perto, tirar você, não te contratar e assim por diante. Qual é o fato específico e que está ligado a tudo isso que eu estou falando para vocês aqui agora? Vou contar primeiro a minha experiência. Tenho uma vivência profissional de 20 anos dentro da área de gestão estratégica de pessoas, tenho o conhecimento necessário, sou capaz de realizar mentorias, como já o faço, treinamentos e assim sucessivamente. Muito bem. À medida que eu coloco meu currículo profissional no mercado, a sequência de negativas a esse currículo é muito grande. E muitas vezes com mensagens que estamos procurando pessoas que tenham aderência ao cargo, ou encontramos alguém que tem uma afinidade diferente, só que muitas vezes você tem relação completa com o cargo. Tirando esses sites que utilizam aí o algoritmo, até a IA como uma forma de selecionar, que ao meu entender é totalmente danoso, né? Porque RH você tem que conversar olho no olho, entender a pessoa, conhecer de fato.
você vai encontrar pessoas que, infelizmente, não vão te contratar porque elas sabem que você é melhor que elas. E aí, elas têm uma insegurança muito grande e não vão se interessar porque acham que você vai tirar o cargo delas. Lógico, existe a insegurança, existe uma falta de entendimento das coisas, existe a falta de profissionalismo, também tem aqueles que agem de má fé de verdade, que aí envolve caráter, e não colocam e não contratam pessoas qualificadas para poder assumir determinados cargos. Como eu disse no início do vídeo, outros amigos também já comentaram situações assim. Há um tempo atrás eu encaminhei o currículo, porque um profissional que trabalhou comigo e gostava e conhecia meu trabalho pediu, porque havia necessidade de um outro profissional da área que eu atuo na empresa que ele trabalha, e era uma empresa grande, uma empresa de grande porte. E eu encaminhei meu currículo. E não houve retorno, eu de qualquer forma agradeci ele por ter feito o envio desse currículo e entregado para a pessoa da RH, com a recomendação dele, conhecendo o meu trabalho. Só que ninguém havia me retornado, chamado, e eu falei, tudo bem, tá tudo certo, faz parte do jogo. Ok, obrigado pela sua boa vontade, gratidão sempre. E ele estranhou, porque ninguém chamou. E ele foi lá procurar o RH. E a pessoa do RH falou para ele que não me chamou, porque o meu currículo tinha cargos de gerente e de gestão. Mas o cargo interno da empresa não requer experiência, vocês não querem um bom profissional. Eu não tenho problema, muitas vezes, em mudar, porque eu já fui coordenador, fui gerente, eu posso ser um analista, não tenho problemas com isso. A empresa poderia, pelo menos, ouvir por que eu quero fazer isso e que não vou requerer nada lá na frente, tudo. Ele falou, bom, de qualquer forma, tira esses cargos de gerente aí do seu currículo e me manda o currículo novamente, coloca como analista. Ou seja, eu tenho que mudar o meu currículo, mentir no meu currículo, dizer algo que é diferente, ou seja, rebaixar o meu conhecimento para poder obter a vaga. Mas tá bom, naquele momento era uma necessidade. Eu falei, tá ok, vamos lá, eu vou perder para poder ganhar. E fiz. E de qualquer forma não me chamaram. Eu agradeci, né, agradeci a possibilidade e comecei a observar isso no mercado. Isso era recorrente. Não foi só um caso específico para mim, como eu tive naturalmente o caso de relato de 4 a 5 amigos que eu comentei para vocês, e até que essa semana conversando, um grande profissional que é da área de gestão de vendas, um cara que eu conheço o trabalho, sei a qualidade profissional dele, me disse que estava com dificuldade para arrumar trabalho. E eu falei, me encaminha o teu currículo, eu vou tentar te ajudar, se eu souber alguém também eu indico, claro, porque eu sei o quanto ele é profissional e o quanto ele tem de experiência. E eles estavam me relatando as dificuldades que tem, às vezes quando querem o cargo de uma maneira exata, que ele faça toda a experiência dele, querem pagar muito menos do que realmente ele merece ou do que realmente tem a ver com o cargo. Mas o mais crítico, que é o que me fez fazer esse vídeo, trazer aqui, entender como um absurdo, e eu acredito que nós chegamos a um ponto que precisa parar e ser revisto tudo, que o rapaz de uma empresa falou para ele que ele tinha um currículo muito bom, que não iria nesse momento contratar porque ele estava muito fora do perfil da vaga. E ele conversou e tentou entender o que estava acontecendo e o cara falou para ele, vou te dar um toque numa boa. Tira esses cargos de gerente aí que isso aí queima teu filme. Ou seja, chegamos a um ponto que você ser experiente, que você ter know-how, que você ter uma vivência que é relevante para a empresa, assusta as pessoas. As pessoas não querem. Isso é incorreto. Na verdade, você tem que querer. Você tem que ou querer pessoas com talento, capazes para poder entrar na empresa. E você não pode ter um pré-conceito ou subjugar qualquer situação de que uma pessoa que já foi gestor, que uma pessoa que foi administrador de uma empresa, não possa querer um cargo inferior. Talvez essa pessoa passou pela experiência ali e quer retomar, e vai oferecer a mesma proporção de trabalho. Na verdade, você tem que dialogar com a pessoa, entender, conversar, ver, sentir de fato o que essa pessoa tem a oferecer e o que ela precisa. E o que você pode, em contrapartida como empresa, permitir para que essa pessoa possa dar toda a experiência dela. Muitas vezes, um profissional que já foi gestor por 15, 20 anos, por exemplo, está hoje interessado e apto, e às vezes também até por necessidade, pode querer ir para um cargo de analista e vai executar muito bem,
porque tem uma vivência anterior e consegue entender e respeitar a hierarquia. Só que as empresas acabam travando isso e não permitindo que a pessoa entre. Ao ponto de acontecer essa situação, é claro que a gente não generaliza, mas a gente sabe que isso está em crescimento, e o que está em crescimento em algum momento se torna comum e grande, de você entender que é normal você chegar para a pessoa e falar, olha, tira a tua experiência do currículo. Então tudo que você fez de bom, tudo aquilo que você construiu, os cursos você tem que ocultar para que você possa entrar como alguém que está começando, que é alguém que não sabe nada. Eu já ouvi de gestores falar assim, quando a gente contrata gente muito experiente, isso independente das situações que eu estou contando para vocês, mas são muito experientes, as pessoas vêm com vícios. Gente, é uma questão de diálogo, de entendimento. Você pode transformar esses vícios em virtudes, que pode ajudar você e sua empresa no desenvolvimento. É tudo uma questão de relação profissional, diálogo, desenvolvimento de lideranças ou de outros cargos, treinamentos e assim sucessivamente. Esse é o processo corporativo. Agora, o que precisa ser revisto urgentemente, que como eu disse a vocês que trouxe aqui, é essa situação de que estão sendo desvalorizados profissionalmente. Está criando-se, talvez ainda pequena, ou que está até um pouco longe ainda do meu contato, pode estar até maior, uma cultura de que você, sendo incapaz, ou sendo, melhor dizendo, incapaz, sendo menos qualificado, é o que interessa. Porque aí eu pago pouco, você trabalha muito e está tudo bem. E isso é uma questão de cultura organizacional, de cultura de algumas pessoas. Está se criando algo inadequado que vai virar uma bola de neve e vai ser um problema. Porque teremos um nível educacional muito baixo, como o seu teto, como o seu limite, como o seu ponto de referência, melhor dizendo. Então, conversem, profissionais, colegas de recursos humanos, recrutadores, empresários, gestores, conversem com os profissionais, entendam as necessidades. E eu falo porque passei por isso, estou vendo amigos passarem por isso, e pode se tornar algo muito negativo para o mercado de trabalho. Reflita. Eu sou Beto Campi, esse é o canal Receitas do Desenvolvimento Humano. Convido a conhecer o meu canal, os vídeos, todo o conteúdo que a gente tem aqui. E se gostar, inscreva-se no canal. Um beijo no coração de vocês.